Ladies and gentlemen, está começando mais um Fala Você Podcast, seu podcast diferenciado com o tipo de entretenimento que você gosta. Antes de a gente começar o nosso podcast incrível de hoje, né? Bem diferente, inclusive, vocês vão ver o porquê. É, eu gosto sempre de agradecer aos nossos patrocinadores, afinal, sem eles nada disso daqui seria possível. Então, a Transágua Rio, @transaguario.rj, para você que precisa de água, caminhão-pipa, né, na nossa abastecedora maravilhosa que nós temos no nosso Rio de Janeiro, que às vezes, de vez em sempre, acaba nos deixando na mão, né? Então, entre em contato com eles, preço super justo, o mais barato do mercado. A Yalewa, @yalewa.loja, para você que quer joias, semi-joias, produtos personalizados, né? Eles trabalham com todos esses tipos, aço inoxidável e tudo mais. A Diacheck é uma extensão e junção também da Yalewa, que faz camisas, canecas personalizadas, todo tipo de personalizado e vestuário. Também entre em contato com eles. O Santo Zé Bar e Restaurante, o melhor bar e restaurante da Zona Norte para você que quer uma comida super saborosa, uma bebida super gelada, a melhor caipirinha e caipivótica, tá? Do Rio de Janeiro. Então, conheçam eles. E a Proquímios, distribuidora de produtos químicos para você que quer produtos concentrados para sua casa, para você que quer vender produtos concentrados, né? Galões a partir de R$ 10. Para você também que tem um curso e tudo mais, precisa de matéria-prima, eles também fornecem matéria-prima. Entre em contato com eles, @Proquímios. No mais, gostaria de apresentar a nossa convidada diferente de hoje, tá? Até porque vocês vão ver pela primeira vez o Chuck tocando violino. Nath, muito obrigado, cara, por estar aqui. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, independente do horário. Tudo bom, Gê? Tudo. Cara, Muito prazer estar aqui. Gratidão, gratidão, gente. É, um- Me perdi, mas pode falar. Não liguem, gente. Vocês vão ver muito disso no podcast. TDAH aqui um pouco bate, mas às vezes acontece, né? acontece não é nada, não. Mas, assim, você teve esse travamento de fala e tudo mais. Tenho, de vez Você... em eu já nem ligo mais, que às vezes eu tô falando, aí eu, hã? Aí eu, tá, entendeu? Já me acostumei. Mas você entende que, de repente, o violino foi uma forma de se expressar melhor do que a fala? Com certeza, porque, tipo assim, eu acredito, eu vejo que o TDAH não me atrapalha na música. Não, eu consigo tocar de ouvido, eu não, assim, eu decoro que o violino, né, ele não tem trastes, no caso, que se usa, né, que a guitarra tem, que o violão tem, que é tabulatura, aquelas marcações, Ah, sim, cifras. sim. Então, o violino, ele é por partitura, ele é decorado. Então, a gente tem que decorar mesmo onde ficam as notas. E não me atrapalha nisso. Não, pera, então, desculpa a minha santa ignorância, né? Mas aqueles traçados que tem no braço do violão, eu sei que eu tô falando de uma forma muito chula, traçado e braço do violão, mas é porque eu não sei o nome certo. Aquilo, então, seriam as notas do violão? São marcações que tem no Ah, violão, na guitarra. Aí o músico se direciona mais ou menos por aqueles desenhos. No caso do violino, o violoncelo, a viola, né, que são da família do quarteto, eles não têm trastes. Aí a gente tem que decorar. Por exemplo, o dó fica aqui, o dó sustenido, o dó bemol, o si. É assim. caramba, então é E bem tem mais as, difícil do que eu achava, cara. e tem tipo as posições também, porque ó, primeira posição, aí se pedir desce, e nas outras cordas a mesma coisa. Mas, por exemplo, você tá tocando, né? A posição que você apoia o violino também interfere no tom que você vai tocar? Ou quem faz tudo é o. Qual o nome, perdão? É o O arco. arco. É o arco que você direciona ou você de vez em quando tem que mudar a posição do violino? Não, fica sempre assim, que Ah. depende do lado que a pessoa toca. Aí ele já vem, aí.
Caramba, cara, muito legal, mano. Te traz aquele período, te traz pro período meio medieval, né? Aquela coisa do Sim, filme. ó, tanto que uma das músicas que eu mais toco que eu sou muito, eu sempre falei que eu vou em vários estilos, né? Eu toco todos os estilos, mas assim, os que eu mais me identifico é o New Age. O New Age, o que é que é a música celta, que veio lá justamente da Irlanda, né, dos Países Baixos, da Grã-Bretanha. Eu tenho uma ligação muito grande com aquele estilo desde a infância. Sim, Vou te sim. mostrar uma música deles. Opa! Gente, perdão, o Chuck bateu na coisa. Cara, muito Essa legal. Eu senti obrigada. que a qualquer momento ia E é aparecer. tipo um portal, Né, né? ia aparecer aquele locutor assim, Xena, a princesa guerreira. Que pareceu um Ah, pouco a introdução, cara, muito maneiro. então, esse estilo assim é mais música celta, mas é mais puxado pro New Age. Sim. Conhece Enya? Já ouviu Não. falar? É uma das fundadoras, né, do New Age. E tem a música celta tradicional, que eu acho que você já deve ter ouvido aquela que toca muito no Titanic, o Jack tá dançando. Lá embaixo, Ah, que é sim, aquelas assim, sim. mais folclóricas. Aí a gente vai ter várias músicas. Aí você vai passeando, né? Sim, eu toco, eu vou para vários estilos. Vou Sim. para eletrônica. Eu transito. Esse Arco é isso, o arco. Essa parte que toca o violino, ele é feito de quê? De de couro? crina de cavalo. Caramba. Alguns são de nylon e outros são de crina de cavalo, né? Que agora tem os veganos também. Mas, em geral, a grande maioria mesmo, tanto do violino quanto da viola, do violão, são feitos de crina de Não, cavalo. mas calma aí, pera.
o violino vegano. Como seria o violino vegano, no caso? Não, não, assim, no caso dos arcos, né? As fábricas agora estão. Algumas estão já parando de usar crina de cavalo, de origem Ah, animal. Aí então, ou vai pro nylon, ou vai pra uma fibra. mas aí não seria, perdão, muito mais agressivo a natureza, no Eu caso? também Porque acho, para você né? fabricar um nylon, a natureza ela sofre muito mais com essas grandes fábricas do que a crina do cavalo, por exemplo, né? Exatamente, mas assim, É, é porque aquilo, né? A gente fala, tá, né? a gente entende, né? Tudo bem, Entende o que porque é o que eu tava, assim, o que eu o estoicismo me abriu muito isso. A gente não pode controlar, né? Então a gente finge que entende, ou entende, tá, né? Não bate muito bem, mas tá. é igual a história dos pinguins de Madagascar, né? Sorria e Pois acene. é, porque se a gente for bater cabeça com tudo, a gente fica perdido. Sim, sim. Isso é bem, eu acho bem complexo, né, na minha ideia, porque, mais uma vez, na minha santa ignorância, porque quando você trata com produtos veganos e tudo mais, é muito bonito no papel. Mas quando a gente vai ver, muitas vezes, a linha de produção daquele produto vegano que você tá usando, ou que você tá comendo, ou algo do tipo, normalmente não é a linha de produção saudável, né, para o meio É. ambiente. Então, de alguma forma, ele vai agredir, né, cara? Exatamente, porque não tem assim, a gente eu acredito que ainda não evoluímos tanto a ponto de conseguirmos fazer tudo sem mesmo que tá vegano não vai fazer testes em animais, nada disso. Mas algum recurso vai ter que usar, mineral, algum recurso, árvore, Sim, vai, principalmente da água, né? Qualquer fábrica exatamente. usa bastante água, né? Independentemente do que vai E fazer. e é bastante quantidade, né? Para qualquer. Sim. Dizem que uma folha de papel não sei quantas árvores que é derrubada. A maior, na verdade, a maior agressão do meio ambiente está na roupa, né? Porque Exatamente. a fabricação de roupa, de tintura de roupa, se gastam litros e Eu litros acho em isso um produção. absurdo, sabe? Mas eu já li uma reportagem de que até as marcas agora estão se adaptando, porque essas roupa com couro, com pele de. Um absurdo isso, pele de crocodilo, pele Isso de. já vem diminuindo bastante, Já, né? e eu acho Tomando. que as pessoas estão caindo muito em cima dessa Sim. questão. Você falou pouco antes sobre estoicismo, né? O que seria exatamente o estoicismo? Eu que sou pouco conhecedor de tal. Então, e galera, estoicismo, né? É assim, eu comecei a estudar o estoicismo, assistir vídeos, ler livros, documentários também assisti, bem depois da pandemia, né? Que foi aquele período de lockdown, todo mundo ficou em casa, a saúde mental de todo mundo não estava bem. E assim, o estoicismo, ele é uma filosofia, né, ele para te moldar você a se adaptar ao mundo, Sim. a você aceitar as coisas que você não pode mudar, porque assim, é igual, vamos dar um exemplo. Eu tenho que sair hoje. Aí começou a chover. Tem muita gente que é assim, né? Não pode chover que o O dia mundo para. acabou. Eu decido se eu vou ficar em casa me lamentando porque tá chovendo, ou eu decido se eu vou pegar o guarda-chuva, vou abrir e vou seguir meu dia com a chuva ou não. Sim. Então, assim, o estoicismo é muito isso, de você ver os dois lados de tudo. E você aceitar o que você não pode mudar e você se tirar aquilo da tua cabeça. Você meio que muda a sua percepção de mundo, né? Sim, porque assim, quando você entende que determinadas coisas independe de você, você tira um peso. Porque você fala, bom, isso não tem como eu controlar. Uhum. Então não adianta eu ficar me estressando, eu chorar, eu brigar, eu pensar que não vai mudar, né? É igual as pessoas. Por mais assim que
na questão de tratamento, né? Eu não tenho culpa se a pessoa, a não ser que eu tenha feito algo, se eu tratei a pessoa bem e a pessoa me tratou mal. Aquilo ali diz mais sobre ela do que sobre mim. Sim. Entendeu? O estoicismo, assim, você aceita que, eu fiquei triste, porque aquela pessoa me tratou mal, posso até ter ficado. Mas o estoicismo, ele nos apresenta que aquilo ali não é culpa sua. Aquilo ali é a atitude da pessoa, entendeu? Você não tem o livre-arbítrio dela. Por mais que você tenha tratado ela bem, ela teve o livre-arbítrio dela de ter te tratado mal. E você entende aquilo e aquilo não te pesa. Sim. E quando você vai aplicando essa filosofia de desapegar daquilo que você não pode controlar em todas as situações da vida, nossa, você vive muito melhor. É porque você começa a tirar o peso do a culpa é minha pra você entender que a culpa é do Exatamente. mundo, né? Qualquer situação que acontece, qualquer coisa que você para e observa, peraí. Vai adiantar eu fazer isso? Vai adiantar eu me estressar? Vai adiantar eu ficar de cabeça quente? E aí você consegue até, se bobear, resolver o problema, porque o Brasil, né, é o país mais ansioso do mundo. Sim. Então, assim, a ansiedade faz a gente pensar muitas coisas. Né? A gente agir de cabeça quente, a gente acabar fazendo uma besteira. Entendeu? Então, assim, por a gente não ter pensado do jeito certo. Então, o estoicismo, ele já é isso. Você analisar a situação, ver se tá aquilo ali tem a ver com você, se você pode fazer algo para mudar, e se você também deve fazer algo para mudar. Sim. E o que não tem jeito, você deixa. Você só aceita, né? É, assim, obviamente, algo que é muito óbvio, você recorreu também à música pra poder te ajudar nessas situações, né? De não trazer o peso pra cima de você. E aí a gente sabe que a música tem esse poder, Tem, né? eu assim, eu comecei o violino, né, um pouco bem antes da transição, mas eu depois, quando eu comecei, assim que eu comecei a transição, eu parei, né, porque eu fiquei naquela euforia de hormônio, aí eu deixei a música um pouco de lado, porém os instrumentos continuaram guardados. Uhum. Aí, depois da pandemia, que foi quando eu perdi meus avós na pandemia, e assim, meu pai faleceu antes de eu nascer. Então, assim, eu fui, na maior parte da minha vida, criada pela minha mãe e pelos meus avós. E eles que me incentivaram a tocar violino. E, assim, a partida deles mexeu muito comigo e eu procurava, o sonho dos meus avós, na verdade, era me ver tocando numa orquestra, que eles assim, viviam assistindo documentários. Não sei se você conhece o André Rieu, um violinista muito famoso que, aonde ele vai, ele sempre vai com uma orquestra Eu acho que eu toda conheço. enfeitada, que ele é um senhor. Uhum. Então, meus avós eram muito fã deles, né? E eles falavam, um dia eu ainda vou te ver tocando aí. E assim, eu ficava, ai meu Deus, para tocar em orquestra é muito difícil, né? Que tem que saber ler tudo ali. E assim, quando aconteceu dessa perca, eu falei, bom, não tenho o que fazer. O estoicismo adentrou muito, me ajudou muito nessa parte que eu falei, olha, o luto não tem como evitar, eu sou ser humano, eu tenho que Uhum. reconhecer as minhas limitações, reconhecer até onde. Reconhecer que a gente não pode também achar que a gente é o super-homem, a Mulher Maravilha, Sim. né? Então a gente tem que reconhecer tudo. Aí eu falei, bom, a única forma de eu. Não tem como eu voltar atrás, eu amenizar essa dor, é honrar eles. O que é Uhum. honrar eles? Eu voltei pra música. Sim, caramba, que legal, cara. Aí foi quando eu voltei para as aulas, eu fiz teste para orquestra, eu passei. E aí eu comecei a me apresentar, comecei a postar os vídeos, aí fui evoluindo. E eu fui transmutando, foi o que você falou, transmutando a dor na música. A música ela tem esse poder, né, de Tem, transformar a dor em demais. arte, né? Você falou sobre, logo no começo da sua fala,
sobre a questão sua da transição, né? Esse meio que você passou. Como é pra você entender e diferenciar, não, eu me entendo como um gay, não, eu me entendo como uma mulher trans. Como é essa dualidade de você entender exatamente o que você se vê, como você se vê? Então, acho que isso acontece com a grande maioria das meninas trans também, das pessoas trans em geral. Porque a gente não tem muita opção de escolha, a gente mora com os pais ainda, né? Então, eu, bem no começo da minha adolescência, eu achava que eu era gay, Hum. gay afeminado, né? Até que então, minha mãe saía, aí o que que eu fazia? Eu pegava as roupas, eu não vestia, ainda não. Eu pegava as roupas dela, botava tudo em cima da cama e ficava assim, isso aqui vai ficar lindo em mim. Isso aqui, aí eu ficava me olhando nas roupas. E assim, nos desenhos também, tudo, eu sempre me inspirei nas personagens femininas. Eu quero ser a Jean Grey, eu sou a Tempestade. Eu sempre queria ser as personagens femininas. Eu nunca tinha nenhuma ligação com nada masculino. Na escola, na educação física, o próprio professor, pelo meu jeito, já que eu tinha um jeito muito desmunhecado mesmo. É assim, eu sou de escorpião, gente, assim, eu sempre fui muito transparente, então, eu sofri bullying na escola por isso, por eu ter um jeito muito desmunhecado já naquela época. Eu ia de rímel pra escola, e, gente, foi, olha, vou contar já quando eu fui me alistar no exército, gente. Caraca, uma dúvida muito boa, mano. Uma dúvida. Gente, Vai. o jeito que eu fui. Olha, eu me alistando, né? Nessa época eu já tomava hormônio. Só que eu tava, tipo assim, numa situação meio tubarão-baleia. Te juro. Que, tipo assim, olha, eu tomava hormônio, mas ó, tu vai ver. Olha como é que foi a caricata. Eu tava assim, com peitinho de hormônio. Gente, eu rindo, eu lembrando, eu fico rindo. Eu peitinho de hormônio, mas eu não tinha coragem ainda de usar roupa totalmente de mulher. E eu tava com o cabelo até aqui cacheado. Gente, tava igual a Android 17, bizonho. Te juro. Aí eu passava aqueles ativador de caixa, meu cabelo ficava igual de anjo, né? Aí me vai eu. Não chegou o dia de eu me alistar, meu avô me levou, né? Aí tá, me vai eu com uma camisa, né? Com aquelas camisas indianas. Aí tinha uma imagem de Iemanjá, que eu sempre fui muito ligada à espiritualidade. Aí tinha lá Iemanjá lá, assim, né? A camisa. Tipo, nada a ver com o pessoal, bem diferente do que o pessoal Sim. tava lá. Aí, gente, eu fui muito engraçado esse dia. Meu avô chegou, a gente foi de carro, né? Aí tinha ali na Vila Militar, vários quartéis, né? Gente, eu tô rindo porque foi muito engraçado esse dia. Eu parei, tinha várias filas de vários homens. Aí tava lá no papel lá, rei, não sei o que, quartel-rei. Aí que diabo é esse rei, que não sei o quê. Aí meu avô, cheio eu com rímel, com a camisa de Iemanjá, com cabelo encacheado. Aí meu avô parou o carro numa fila, olha, tinha uns 50 homens, assim. Aí ele buzinou, aí eu, oi! Aí foi assim mesmo. Todo mundo olhou. Aí eu, igual gente, parecia até pegadinha do João Kleber. Eu, moço, aonde que é? Eu lendo, o povo aí eu já percebi que o povo já tava querendo rir, né? Aí eu, ai meu Deus, eu querendo ler rápido. Aonde é o rei aqui, não sei o quê. Aí o menino eu não queria rir na minha frente, mas eu segurando a boca. Aí ele viraria, viraria. Menino, quando meu avô arrancou com o carro, todo mundo riu. Todo mundo riu. Aí eu não ligava mesmo. Aí tá, chegou lá, cheio o danado do rei. Cheguei lá, o major, não sei o nome lá do cargo, chamou todo mundo. Aí tá, eu, ai gente, que não sei o quê. Aí teve uma hora lá que um garoto lá falou não sei o quê, pra quê. Aí ele deixou todo mundo assim parado por uma hora, sem fazer nada.
Aí a gente foi pra um galpão. Aí começou. Ai, gente, começou a Aquele zoação. galpão é terrível. É. Tudo de ruim acontece naquele Olha, galpão. mas eu, não, pra tu ver como é que é assim, eu já tinha um pouco, por tudo que eu passei na escola, eu já tinha um pouco de saber lidar com as pessoas. Aí começou a associação, aí todo mundo assim sentado, aqueles galpão, aí o dono, o bofe lá na frente chamando um por um. Aí eu, ai meu Deus, vai chegar a minha vez. E sendo que tinha umas pessoas LGBTs lá que estavam chegando atrasadas, olha, tu adivinha. Aí, tipo assim, um galpão com 100 homens, né, lá. Aí, do nada entra as atrasadas LGBTQIA+. Aí os bofs xoxavam. Bilabilu, Ah, mentira. não, e tipo assim, voz alta, tá? E eu pensando, ai meu Deus, quando eu levantar, vamos falar que vamos chamar de não sei o quê. Eu pensando Medo já. terrível, né? Aí eu falei, tipo assim, cada gay, no caso gay afeminado que entrava, eles apelidavam, e o coisa lá ria, ninguém ligava. Aí eu pensando, ai meu Deus. E eu percebia que quanto mais o pessoal mostrava reprimido, mais eles zoavam. Aí já sei o que eu vou fazer. Chegou lá, chamou pelo meu nome falecido. Tem que ver como eu levantei. Poderosa, né? A branquela. Eu tava com o cabelo assim balançando, assim, nem aí. Aí cheguei lá rebolando, porque, tipo assim, já viu aquele ditado? Quando você sabe o que você é, ninguém. Porque eles não têm o que falar. Eles já viram lá que eu já levantei toda. Toda poderosa, né? Menino, quando ele chamou, eu levantei. Eu falei assim, ai, seja o que Deus quiser. Aí eu levantei, aí ele. Eu fui lá, né? Eu nem olhei pros garotos, eu olhei só pra ele. Perdão, gente. E pra mesa. Aí ele, quer servir ou quer sobrar? Aí eu, sobrar. Aí todo mundo riu. Todo mundo riu. Não, porque eu sabia que se eu chegasse lá falando, fazendo a coitadinha, fazendo, ai, não sei Chegasse o miudinha, né? Eles iam cair em miudinho, eles cima. iam cair em cima. Eu cheguei lá diferente. Daí eu analisei, acho que chegaram primeiro. Aí eu, não, Comigo não, comigo não. né? Tanto que lá na escola, o Chuck, lá na escola, a minha mãe, gente, assim, eu sofri muito bullying, assim, né, até o primeiro ano. Era muito bullying, era pedrada, já era guerra de Que ovo. isso, cara? Era na Baixada terrível. Ah, tu veio da Baixada? Sou de Nilópolis. Ah, eu sou de Caxias. Da Baixada é o É. inferno. Aí não, mas então, aí o inferno ficou em mim, por quê? Eu já era meia. Ó, tu vê, Chuck? Eu já adorava filme de terror. Eu já adorava filme de terror. Aí eu vou. Pô, os outros vêm querer me. Tinha vezes, hoje, que eu saía eu pedia lá Eu descia antes, eu pedia lá pra diretoria pra mim poder sair pelo portão porque tinha 2 portões. Pra mim sair pelo portão das crianças. Porque do lado da escola tinha uma padaria. Aí nessa época ficava todo mundo ali, uma resenha. E sempre quando eu saía, sobrava pra mim. Aí eu queria sair pelo portão das crianças. Até que teve uma época que eu tanto assisti filmes de terror, Michael Myers, Pânico, Chuck, Doce Vingança. Eu falei, o quê? E eu ainda era pré-adolescente. Eu, não, 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 não. Não vou mesmo. Minha mãe começou a ser chamada na escola. Por quê? Porque eu empurrei os outros da escada, que eu comecei a revidar. Uhum. Os outros começaram a falar. Aí eu atravessava a rua. Eu sou o quê? Eu sou o quê? Não, tu vai repetir. Eu comecei a revidar. Não, não, calma aí, tu me chamou de quê? Comecei não, não, não é, não, o quê? Minha mãe começou a ser chamada na escola. Cara, eu tenho um pensamento, né, muito sincero, controverso do que as pessoas têm, de que a agressão não é a solução. Na minha cabeça, e muitas vezes é assim. Muitas vezes a agressão só é solucionada com outra agressão. Se É. você não for agressivo com pessoas agressivas, elas vão continuar te agredindo. Então, que foi o seu E caso. eu fui num jeito mais sarcástico, mais. Porque eles viram, já sabiam o que eu era.
todo mundo sabe, eu me assumi, eu tinha 14, me assumi mesmo pra minha mãe e pro mundo. Com 14, 15 anos, eu já sabia já o que eu queria, né? Porque também o mundo a escola, as coisas me forçou a ver isso mais cedo. Então, assim, eu falei, bom, se não for eu por mim, né, eu vou ficar apanhando, né, aturando isso até eu terminar o colégio, o ensino médio. Sim. Aí foi quando eu comecei aí, quando eu comecei a tratar eles do mesmo jeito que eles me tratavam, parou. Aí rapidinho a coisa muda, né? Rapidinho o jogo virou. E Sim. aí isso eu aprendi pra vida. Eu hoje em dia sou uma pessoa muito assim. Eu sou de escorpião, eu sou muito transparente, eu não consigo ser aquela pessoa que, eu vou falar só para agradar, eu vou puxar saco porque todo mundo faz, porque isso. Não, não sou, não Sim. consigo ser. Você fala muito sobre questão de ser de escorpião, né, e tal. Eu amo meu signo, gente. Você tá que eu sou uma escorpiã, né? Cara, eu sou de Gêmeos, né? E a única coisa que eu entendo sobre o zodíaco é exatamente isso. Eu sou de Gêmeos. E que Gêmeos é o melhor signo do zodíaco, nós sabemos disso, Ah, tá? E qualquer pessoa que pense diferente tá errado. Mas é, como exatamente o signo ele influencia assim na nossa vida? Porque foi o que eu falei, eu não tenho conhecimento nenhum, eu só sei que eu sou e acabou, por causa da minha data de olha, nascimento. eu acredito que. Porque eu já lia sobre. Mesmo antes de eu entrar para a espiritualidade, tinha aquelas revistinhas até de signo, e Sim, tudo batia com o meu comportamento. E assim, eu percebo que a influência do meu signo de escorpião é muito presente em mim, porque eu conversando com outras pessoas também que são de escorpião, eu lendo, eu ouvindo, né, pessoas que são tarólogas falando, bate certinho comigo. sim. É porque, cara, é igual a minha esposa, né? A minha esposa é muito ligada também a essa questão de signo. Aí tem hora que ela chega assim, fudeu. Entrei no meu inferno astral. Que ela tem o inferno astral dela pouco antes do É, aniversário. Aí eu fico, caralho, que porra é essa de inferno astral? Eu não sei de nada. Aí um dia ela foi É inventar como de. se fosse um Mercúrio retrógrafo também, que o pessoal também tem esse nome, né? É quando os astros, eu não entendo muito dessa parte, mas é quando a posição dos planetas está diferente. É uma coisa assim, eu sei que influencia tanto na Lua quanto nos signos. E realmente o humor muda. É, vira um inferno. Vira. Eu também fico assim. Vira um inferno. Aí, tô no meu inferno astral. Acabou. É TPM 24 horas por dia. Aí ela foi inventar de fazer o. Vamos fazer o teu mapa astral. Eu falei, vamos fazer o meu mapa astral. Ela foi fazer o mapa astral. Aí você é ascendente do descendente de não sei quem, porque o Mercúrio seu é não sei o quê. E eu fiquei. Mas é isso, bate, a Ah, numerologia, a astrologia bate certinho mesmo com nossos comportamentos. Por incrível que pareça, não é. parece. Antigamente eu lia muito no Meia Hora, né? Que vinha lá, sorte do dia. Aí falava um pouco sobre você no dia. Sim. Aí o cara, que diabo, mano? Não é que eu tô assim E, mesmo e hoje, assim, cara? é uma coisa tão antiga também, porque isso já veio já dos antigos, os antigos egípcios, os celtas, as antigas civilizações, eles já praticavam a astrologia, a numerologia, mesmo sem ter conhecimento sobre o espaço, né? Sim. É aí que já entra outro assunto que muitos cientistas falam, né? Que aí muitos pessoas tiram isso como teoria da conspiração, outras não, né? Que o mundo está mais atualizado, de que as civilizações antigas tinham, né, contato com ou seres de outra realidade paralela, ou que não são desse plano, justamente por isso, pelo nível de conhecimento que eles tinham. Sim. E você acredita nessa teoria ou... Assim, como eu te disse, né? Eu assisto muito documentários e eu vejo muitos cientistas, pessoas que têm conhecimento, falando detalhadamente, e você vê que muita coisa faz sentido. Sim. Tanto quanto lugares remotos da Terra, como o Triângulo das Bermudas.
que não sei quantos centenas de barcos e aviões desapareceram lá. Tem os mistérios das pirâmides, o Canadá, que é o país que mais desaparece pessoas no mundo. A Uhum. Área 51 também, né, que é uma área dos Estados Unidos militar restrita, que foi fundada, né, depois do caso Roswell. Não sei se você conhece. Caso não. O caso do Oswald, G, para a galera que não conhece, é um caso muito antigo de que um suposto um disco voador, né, caiu lá no deserto de Nevada, próximo a Las Vegas, e rapidamente o exército americano, né, isso no YouTube tem vários documentários falando sobre isso, interditou a área, né, interditou a área e moradores locais lá daquela área avistaram os militares carregando corpos de Sim. extraterrestres, Sim. entendeu? Confirmação, né? E não, para você ver como é que não é tão estranho como aqui em Magé, tivemos um caso parecido, foi em 2021, de alguma coisa que caiu lá em Magé, e o exército na hora interditou. Sim. Passou no jornal e tudo. Você vê que há um tempo atrás eles liberaram imagens, né? De caças americanos tendo possíveis contatos O com próprio OVNIs, governo né? dos Estados Unidos ano passado, também não sei por que isso não viralizou, mas o próprio governo assumiu, né, a existência de seres extra. Mas assim, as pessoas por aqui levam muito isso como tabu, né? Como. É assim, Enfim. assim, na minha cabeça, a gente não tá sozinho no E na mundo. minha também Porque o não. universo, ele é grande pra cacete. Centenas de galáxias Não é de. possível que não tenha se É desenvolvido um nenhuma pensa... outra forma de vida. Exatamente, é um Entendeu? pensamento assim muito egoísta, sabe? É, Eu só acredito. a gente foi privilegiado e. Porque até o planeta Terra é uma poeira no universo, Sim, né? O Sol, ele é uma estrela, né? Isso a gente aprende na escola, que é uma estrela que tem vários planetas girando ao redor dela. A gente olha pro céu, existem a gente só várias e várias consegue, estrelas. isso acho que nós conseguimos ver, Sim, né? Então, pô, só na Via Láctea tem não sei quantas milhões de estrelas. Imagina quantos planetas estão rodando ao redor dessas milhares e milhares de sim, estrelas. sim, real. É uma coisa assim, um pensamento muito grande, assim, que vai te Vai te levando. levando para outros lugares, É, exatamente, sim. Nath, você falou que você há pouco tempo recorreu a uma nova forma de entendimento, né, sobre si própria, que é a questão uma terapia diferente do que a gente encontra na tradicional, que é psicólogo, medicinal, né? O que seria exatamente isso? Que a gente vê muito, foi até o que eu conversei com você, né, antes de começar. A gente vê muito a mídia fantasiando essa situação, né? Mas você deu uma visão completamente diferente do que realmente é, né? sim, no caso da medicina natural, né, da ayahuasca, né, do rapé, são medicinas ancestrais, né, lá vem das tribos indígenas. Também tem, outras civilizações também têm suas práticas, mas assim, aqui no Brasil, né, temos dos nossos povos, e assim, assim, depois que eu comecei a fazer esse tipo de terapia, é, esse lance de que as pessoas falam de que é onda, de que você essa fantasia, igual você falou, eu particularmente não senti isso. E muito pelo contrário, eu consegui lembrar de coisas da minha, assim, de que os médicos falam que a pessoa com aquela idade não é capaz de lembrar, né? Eles falam que a pessoa até os 8 anos, até os 7 anos não lembra do que aconteceu antes. Eu lembro de coisas que aconteceram comigo. Eu, eu acho que eu não devia nem ter uns 5 anos, que começaram a florescer em mim. Minha ansiedade diminuiu um pouco. E eu não tô, né, gente, aconselhando ninguém a parar de fazer tratamento com médicos, né?
ir pra medicina natural, não. Tô contando o meu relato. E que, assim, que eu acredito que possa ajudar muita gente. Sim, sim. Ela, no caso, te ajudou a entender o seu presente Isso. olhando para o seu passado, né? Exatamente, você enxergar o mundo de forma mais leve, com mais alegria, com menos peso, com menos vaidade, sabe, você focar mais no presente, nas pequenas conquistas, nas pequenas alegrias, no que, desapegar um pouco das coisas materiais, né? Isso realmente funciona. Funciona, né? No caso da ayahuasca, ela. Qual seria exatamente o efeito dela, né? Que a gente vê muito, por exemplo, as pessoas tomando, ela é só um alucinógeno, igual as pessoas colocam, ou ela realmente tem esse efeito de terapêutico, né? Assim, eu acredito que essas pessoas que tomam, né, e falam que sentem somente esse efeito alucinógeno, porque foram pessoas que não foram com o coração aberto e com a mente aberta para receber aquela energia. Porque não é só uma terapia, um chá, não é só uma introspecção, que ali tem todo um processo ancestral, um processo espiritual, holístico naquele tratamento. Então, se você é a mesma coisa de você ir no terreiro, né? Os próprios babalorixás falam isso, se você ir na igreja, se você não ir com o seu coração aberto, com a fé, acreditando naquilo, sabendo que aquilo vai dar certo, não adianta. Você pode acender vela, pode tomar o banho que for, pode ir na igreja rezar. Se você não se abrir para aquilo, aquilo não vai funcionar. E do mesmo jeito com as terapias. É um conjunto de tudo, né, no De caso. tudo. De você saber que aquilo ali que você vai passar não é só uma coisa física. Aquilo ali você tem que estar aberta, que aquilo ali vai como se tirar um véu nós chamamos de terceiro olho, né? E o que seria o terceiro olho? É justamente o olho é a questão da visão espiritual, da vidência, da clarividência, da intuição, né? A tua intuição fica mais aflorada, a tua sensibilidade fica mais aflorada. Todas essas coisas assim. Ah, você vê os efeitos na forma física também, né? Por Também, exemplo. sim. Ah, Você, assim, as pessoas, parece que você começa a enxergar além. Sabe, vamos supor, alguém tá de maldade com você, você enxerga, mesmo você sem querer. sim. É uma coisa assim muito individual, sabe? Mas dizer que essas pessoas que falam, que tratam como algo só superficial, acho que elas não tiveram a verdadeira conexão. Sim, sim. Elas foram realmente atrás do alucinógeno e não do Isso. tratamento, E né? também é muita gente curiosa, né? Ai, vou ir para Sim. poder saber o que está acontecendo. É igual lá que eu também vou em ordens, né? Lá no meu Instagram tem até uns conteúdos meus, eu vou na maçonaria. Caramba. Eu já toquei também em eventos lá. Tem até umas fotos minhas que eu tô do lado de umas pirâmides, da Ordem Rosa Cruzes. E assim, também lá tem meditações. E assim, se você não for aberta para aquilo, já era. Sim, sim. Tem que ter todo. Foi o que você falou, né? É uma religião que vocês fazem ali de É forma de assim, tratamento terapêutico, né? isso, mas é mais assim, um sentido espiritual, Sim. né? Porque o verdadeiro objetivo é a cura espiritual. Ai, compreendi. Tudo isso. Compreendi. Agora, mudando um pouco de assunto, né? No começo da nossa conversa, você falou sobre a questão dos hormônios, né?
Quais são os perigos para quem está transicionando que o hormônio pode trazer? Porque a gente vê muitas pessoas que hoje estão transicionando, vão botar que 99% não tem nenhum tipo de acompanhamento médico, né? Ela faz por conta Exatamente. própria. Então, quais são os riscos dessa transição? Olha, é um risco muito grave. Eu não aconselho ninguém a começar por esse. Eu comecei assim, mas eu não aconselho. Eu já comecei sabendo que era errado. Por quê? Porque o hormônio, ele não mexe só com a questão física da pessoa que quer se transicionar, que está se preparando. Ele mexe com questões mentais, emocionais. Então, e fora o risco de você adquirir uma trombose, de você adquirir um AVC, como já no passado teve muitos casos, né, de meninas que saíam tomando hormônio por conta própria e acabavam adquirindo uma trombose, um problema no fígado, no coração, entendeu? Então, assim, eu sempre aconselho, gente, vai no endócrino, que ele vai para passar os exames, e de acordo com o seu biotipo, ele vai passar os hormônios certinho para você, Ah, entendi. É porque sem risco nenhum, a grande maioria ela entra direto no anticoncepcional, né? Por exemplo, que é uma bomba de É, hormônio feminino, né? mas não é bem por aí. Existem, no caso, outros hormônios que É, podem. e existe outros, assim, eu não vou falar o nome aqui, Não, senão para os não outros vai facilitar. comprar, É, sim, sim. mas assim, existe outra série de coisas que tem que ser feitas e tem, gente, tem que ter acompanhamento médico, sim. Não é, e também tem que ter uma rotina saudável, né? Muita gente acha que o hormônio não é uma poção mágica que você, igual eles lá do Harry Potter que você vai se transformar, não vai. Entendeu? É uma combinação. É porque o processo de transição ele mexe não só com o corpo na questão do hormônio, mas também com a mente, né? Mexe, Mexe muito com a cabeça do transicionado, né? poxa, teve assim, tem inúmeros casos de pessoas de meninas trans e também homens trans que já se suicidaram, né? É, sabe, ficaram totalmente alterados, justamente por isso, por fazer da forma errada. Entendeu? Tomar o hormônio errado, não sabe se o tipo de remédio é compatível com você. Que o que pode servir bem para mim pode não servir bem para outra mulher trans. Sim, É uma coisa muito assim equilibrada. sim. Ah, entendi. É, você gosta muito de filme de terror, né? Ah, eu Tem um pouco amo. de tudo ali. Eu amo. Nossa, Você meus já foi em avós. feira cosplay? Já. É mesmo? Já, assim, feira, eu toco em alguns eventos, cosplay também, Caraca, que né? bacana. Assim, a recepção que eu tenho, que eu recebo, é maravilhosa. Eu me identifico muito, porque eu cresci, né, assistindo. Eu sou muito. Eu assisti quase todos, mas os que eu sei da cabeça aos pés Naruto, Dragon Ball e X-Men. Nossa, São são seus os. preferidos. O quê? Ago- São os que eu já assisti a todos eles. As temporadas todas, todos eles, assim. No Dragon Ball eu falo que eu sou a 17 com a 18. Eu me identifico muito com eles. Mas, assim, meu crush na época era o Gohan. Ai, meu Deus. O Gohan É no mesmo? Super Saiyajin 2. Nossa, eu adorava o Gohan. Ai, quando ele virava o Super Saiyajin 2. E olha que eu era, ó, pra tu ver, que o pessoal fala aí, pessoa virou gay ou virou trans depois Mentira. Eu já, nessa idade, já ficava
paquerando lá o Já era uma Sasuke. POC, né? O quê? Já paquerava o Sasuke, já paquerava o Gohan. Ficava, nossa, o Gohan vai me salvar. Ah, era muito bom. E adoro. Aí eu, no X-Men eu era Jean Grey. Quando não podia chover, quando fazia o relâmpago. Aí eu fazia a tempestade. Aí eu falava, ventos árticos, ouçam meu. E eu conjurava, Não, eu aí vem aquela brincava. questão, né? Ah, virou gay do nada, né? Ah, nem imaginava que Nem era gay. imaginava que quando eu assistia lá, Ciclope, Jean Grey, aí eu. Três Espiãs Demais, adorava. Você achava o máximo, Eu né? era a loura, mas a doidinha, a Uhum. Alex, adorava. Olha, me identifico muito. Tá, mas a treta do século, né? Que vem a questão. Dragon Ball ou Naruto? Dragon Ball, Dragon eu acho Ball. assim, eu gostei eu gosto dos dois, mas assim, o Dragon Ball, ele, diferente do Naruto comigo, ele, assim, me criou um afeto. Principalmente por causa do Super Saiyajin, né? Não, assim, também, lógico, nossa. Ele é aquela forma, assim, deles, assim, é padrão, né? Mas, assim, a letra das canções, como um Sorriso Resplandecente, eu me apeguei aos personagens, sabe? Tanto que quando acabou, eu parecia assim, eu também, eu vi que isso não é só comigo, né? Eu vi que muitas pessoas sentiram isso quando o Dragon Ball acabou, sabe? Porque parece que a gente. Ficou um vazio, né? Ficou um vazio. Pô, eu cresci, acompanhei todas as sagas, desde o Freeza ao Cell, ao Majin Buu, ao Super Buu. Aí veio o GT, que não foi. Depois não foi considerado oficial, aí veio o É. Super. E É, também teve os eu parei no Z. Eu só gostava do Z. Não, assim, eu peguei todos, eu Não, assisti eu os parei no. filmes também que tinha É, o separado, filme bem complicado, inclusive é, a tentativa que eles fizeram de. de fazer filmes É, eu separados. esqueci o nome agora que se dá, né? Live action. O live action do Dragon Ball foi vergonhoso, mas Foi. tudo bem, né? É, numa briga, Gohan mete a porrada no Naruto. Olha, eu acho que se for tirar pelo Gohan do Super agora, não. Que o Gohan do Super agora tá meio abobalhado. O Gohan do Super agora deixaram ele bem, tanto que ele perdeu, ele foi um dos primeiros, né? O 17 ficou na final, Uhum, né? 17 Freeza na forma dourada e Goku. sim. Mas se fosse o Gohan do Z, o Gohan da saga Cell, nossa, Ele facilmente pô, meteria porrada, né? nossa, aquele Gohan, ai, eu adorava, gente, nossa. É, cara, aproveitando o assunto do Dragon Ball, né? Eu já vou te pedir, porque você falou que tocava Dragon Ball no violino. Eu tô Ah, ansioso por sim! isso. Só que o rapaz ali já nos deu o sinal, né? Já tá acabando o nosso tempo. Então, pra gente finalizar com essa parte, eu vou agradecer aos nossos patrocinadores e aí a gente pula pro Dragon Ball, porque, mano, eu sou muito fã de Dragon Ball. Então vai ser muito Vamos, com legal. certeza! É, então, antes da gente encerrar, né? Eu gosto de agradecer aos nossos patrocinadores e pedir a vocês que, se não assistiram até aqui, é porque vocês estão no YouTube. Então, se inscrevam no nosso canal. A gente está precisando de monetização, então nos ajude. Sigam também nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram, TikTok. Só não estamos no Kawaii ainda, nem Facebook, mas de resto a gente está em todas as plataformas. Na Tiredes a gente está também. Então se inscrevam e sigam no nosso canal, né? Todos é o mesmo arroba falavocê.podcast. Estamos precisando de seguidores e crescer o nosso canal. Sigam também os nossos patrocinadores. Todos os nossos patrocinadores estão na nossa bio do Instagram. Então a gente precisa continuar mantendo esse canal e eles que nos ajudam a fazer com que isso daqui ainda aconteça. Então, sigam lá, @proquímios, @transaguario.rj, @yaleoa.loja, @diaxé e @santosé.bar. No mais, gostaríamos de finalizar com essa cantiga incrível, né, Vamos, cara? gente! Sorriso
Ah, Ai, gente, que gratidão. foda, cara. É sorriso resplandecente do GT. Nath, você quer deixar seu arroba pra galera te seguir? Gente, olha, meu arroba é Natália Violim, Natália com TH, e violin, né? Violino sem o O no final. E, gente, é isso, é alegria sempre para as meninas, para as pessoas trans que estão assistindo. Eu queria dizer, gente, não desistam dos seus sonhos, não deixem as pessoas acharem que só por nós sermos trans, que nós devemos nos contentar com pouco, que nós devemos aceitar pouco, que nós devemos merecer pouco e que as pessoas tenham o direito de apontar o dedo para vocês e criticá-los, tá? Vamos todos lutar por um mundo melhor, vamos cuidar da natureza, cuidar dos animais gente, porque sem árvore, sem natureza, a gente não tem futuro. E aí, como é que vai ficar? Né? O futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, quem não quer ter filho, né? Da família, né? Então, é isso, cuidar do planeta, cuidar do coração, boas atitudes, bons exemplos a serem seguidos e coragem sempre, gente. Valeu, galerinha. Obrigado, hein? Tchau, tchau.